Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live semanal. Nós vamos trabalhar um tema muito significativo para todos aqueles que trabalham como terapeutas, para aqueles que nos acompanham com o objetivo de autoconhecimento, para melhorar a sua relação conjugal, caso sejam casados. Nós vamos trabalhar a questão da ruminação mental e a emanação de energia mental tóxica afetando o relacionamento conjugal. Então esteja conosco até o final da nossa live, porque com certeza você estará aprendendo muita coisa muito importante, quer você nos acompanhe com o objetivo de autoconhecimento ou para se tornar um melhor terapeuta. Mas antes de iniciar, me permita me apresentar. Meu nome é Lídio Cerqueira Filho, eu sou médico, tenho pós-graduação em psiquiatria, homeopatia, psicologia e psicoterapia transpessoal, Master Practitioner e Trainer em Programação Neurolinguística. Tenho também formação em terapia regressiva a vivências passadas, Emotional Freedom Techniques, hipnose clínica, hipnose ericksoniana, dentre outras formações que eu realizei ao longo da minha carreira. Eu auxilio pessoas que querem fazer um trabalho profundo de autoconhecimento e autotransformação por meio da psicoterapia consciencial, que é uma psicoterapia de orientação transpessoal que aborda o ser humano de forma integral, corpo, mente e espírito. O grande objetivo da psicoterapia consciencial é auxiliar as pessoas no que nós chamamos autoencontro amoroso, desenvolver virtudes que façam que nós nos sintamos acolhidos, nos sintamos bem conosco, e nesse autoacolhimento a pessoa vai trabalhando as suas limitações, transformando limitações em oportunidades de crescimento interior. Então, a psicoterapia consciencial tem esse objetivo. Além da psicoterapia consciencial, também trabalho como médico homeopata, também em consultas presenciais e online, tanto a terapia quanto a homeopatia, e também atuo como facilitador de cursos de formação profissional, cursos de autoconhecimento também. Os cursos de formação profissional, nós temos cursos de formação para terapeutas, de formação em psicologia das virtudes, formação em psicologia energética consciencial, e do cursos de autoconhecimento, temos vários cursos disponíveis também. Se você tem interesse nos nossos cursos, agendar alguma sessão terapêutica, entre no nosso site www.plenitude.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre cursos, o número do nosso WhatsApp para você entrar em contato. Lembrando que você pode interagir conosco ao final da nossa live, então coloque o nome e a cidade de onde você está nos assistindo, que ao final nós estaremos conversando com você, tirando as suas dúvidas, esclarecendo algum ponto, ou colocando algum comentário daquilo que você refletiu sobre a nossa live. Então, nós vamos apresentar alguns slides aqui sobre o tema. Um tema que nós vamos trabalhar é a ruminação mental e a troca de energia mental tóxica no relacionamento conjugal. Esse casal aqui representa bem o que é a ruminação mental. As pessoas muitas vezes não falam com a boca, não expressam aquilo que sentem, mas ficam ruminando mentalmente toda uma energia mental tóxica que envenena a própria pessoa, primeiramente, envenena o ambiente doméstico, o ambiente familiar. Crianças pequenas, por exemplo, sofrem muito quando há essa troca de energia mental tóxica no relacionamento conjugal. Os pais, o casal, quando tem filhos, eles, além de um casal, eles são pai e mãe de filhos em comum, e todo um ambiente tóxico é criado, e que isso afeta muito a dinâmica familiar. Então, nós vamos ver na live de vídeo hoje
exatamente essa figura expressa bem o que acontece no processo chamado de ruminação mental e essa troca de energia mental tóxica que acontece no relacionamento conjugal e, claro, em outros relacionamentos também é possível acontecer essa energia mental tóxica. Muitos casais em seu dia a dia passam por situações de conflito nos quais produzem a troca de energia mental tóxica devido a ofensas e à ruminação mental que mantém, tornando o relacionamento conjugal muito conflituado, gerando desavenças e muitas vezes separações. Isso acontece, muitos casais nutrem esse tipo de energia e acaba produzindo desavenças e muitas vezes até separações. É muito comum nas situações desafiadoras o fenômeno da ruminação mental, ou seja, a falação interna que você tem constantemente consigo mesmo, repetindo incessantemente pensamentos e sentimentos negativos, gerando uma energia mental tóxica. Então, o que nós chamamos na psicologia consciencial de ruminação mental? São aqueles pensamentos que ficam martelando na mente da pessoa durante horas a fio, às vezes dias. Tem gente que fica semanas, meses, martelando o mesmo pensamento ou vários pensamentos negativos, e no relacionamento conjugal, isso também é muito comum. A ruminação mental não acontece somente na relação conjugal. A ruminação mental tem a ver com aquilo que nós chamamos de diálogo interno. Então, a pessoa tem o diálogo interno, é uma conversa que nós temos conosco o tempo todo, e que se torna ruminação mental quando os pensamentos e os sentimentos evocados nesse diálogo interno são negativos. E quando nós emitimos pensamentos e sentimentos negativos, nós produzimos uma energia mental tóxica. Uma energia mental tóxica que nos intoxica o nosso ser e, como disse na abertura, intoxica inclusive o ambiente doméstico das pessoas que cultuam a ruminação mental. Vamos ver os tipos de ruminação mental para podermos entender como funciona e como nós podemos nos libertar delas. Nós vamos começar refletindo sobre a relação entre Alice e Alberto. São nomes fictícios, o caso é real. Alice costuma ter muitas contendas com seu marido, Alberto, devido à forma de pensar diferente sobre assuntos os mais diversos. Quando o marido expõe o seu pensamento, Alice costuma contrapor com a sua própria forma de pensar, defendendo os seus pontos de vista, ironizando e sendo sarcástica com o esposo. Então, esse é o cenário. Nós estamos avaliando um casal. Nós vamos refletir sobre essa dinâmica desse casal. Como eu disse, o nome das pessoas não são esses, mas o fato é real. Então, o que acontece? Havia um casal, Alice e Alberto, pensamentos diferentes em várias situações e o tempo todo contendas, uma reatividade, uma agressividade devido a esses pontos de vista diferentes. Essa postura faz com que Alberto se inflame e volte-se mais ainda contra ela, buscando argumentar e tentar convencê-la de que ele está certo e ela errada, e vice-versa. Essa estratégia é muito utilizada, ou seja, a de se defender atacando o outro, seja de forma mascarada ou evidente. Então, o que acontece na dinâmica conjugal de Alice e Alberto? Ele a ataca com palavras, com forma de pensar diferente, recebe ataques de volta dela e ficam nessa troca de ataques, de agressividades verbais,
de uma forma muito a miúde, constante, praticamente todos os dias, e produzindo uma energia mental extremamente tóxica nesse processo de reatividade no qual eles vivem. É comum no relacionamento um acusar o outro das dificuldades que surgem na relação. Alice costuma fazer acusações sutis que ela mesma muitas vezes não percebe como acusações, mas que geram instabilidade no relacionamento. Essas acusações são fruto do processo de mascaramento do ego. Muitas vezes as acusações são bem evidentes, outras vezes são bastante mascaradas, nesse momento as acusações são veladas, são vistas como um raciocínio lógico pela Alice, mas que, na verdade, são acusações veladas, mascaradas do ego. Podemos ter movimentos egóicos evidentes ou movimentos egóicos mascarados. Por exemplo, quando ela diz para Alberto que respeita a opinião dele, mas que ele tem que pensar na forma como tem se posicionado, porque poderia ser melhor, porque as coisas não são bem assim como ele pensa. Outras vezes, ela faz acusações e críticas bem explícitas. Isso faz com que a relação de ambos se torne um ringue de litígio, que torna o relacionamento conjugal insuportável. Então, vejamos que quando a Alice fala, não, eu respeito a sua forma de pensar, mas assim, assado seria melhor. E o que ela está fazendo? O mesmo processo de crítica, só que mascarada, não evidente. E outras vezes, ela critica, ela acusa bem evidentemente. Alice acabou se cansando dessa guerra constante dentro do lar, e por isso resolveu mudar de atitude. Buscou ajuda terapêutica para lidar com a situação criada na relação conjugal, pois se continuar dessa forma, vão terminar se separando, e não é isso que ela quer. Ela ama o esposo e espera viver em harmonia com ele. Então, o que acabou acontecendo? Alice se cansou dessa guerra. Ela viveu isso mais de 15 anos de relação, quase que um litígio constante nessa relação, e chegou um momento que ela disse, basta, não quero mais viver assim. Nesse momento, ela buscou ajuda terapêutica para trabalhar as suas questões. Alberto disse que não precisava de nada de terapia. É muito comum nos homens essa tendência de falar que não precisa de terapia, mas Alice resolveu trabalhar a parte dela no processo. E só isso já gerou o trabalho com ela, e a mudança dela mudou completamente a relação conjugal. Vejamos como é possível Alice e Alberto resolver os seus conflitos. Então, o trabalho que foi feito com Alice foi, claro que nós não vamos falar todo o caso aqui, tudo o que aconteceu, nós vamos focar nessa questão da ruminação mental. Para se lidar com conflitos na relação conjugal ou em qualquer relacionamento interpessoal, há sempre 3 opções: 2 egóicas negativas e uma proativa. As 2 egóicas negativas são a reatividade e a passividade, as quais devemos evitar, e uma positiva, virtuosa, é a proatividade, que é a forma ideal de agir. Então, qualquer movimento egóico, nós vamos ter sempre essas 3 opções. Nós reagimos, e na relação interpessoal, reagir contra o outro. Nós nos apassivamos, nos acomodamos, e na relação conjugal entrar num processo de autoanulação para fazer com que o outro, a opinião do outro sempre prevaleça, o conflito externo desaparece e a pessoa
que age de forma passiva se torna profundamente conflituada, ela joga o conflito para dentro dela. E a forma proativa de se analisar as questões, em que a pessoa entra no movimento de solução do conflito. E se eu estou tendo um problema X, qual é a melhor maneira de se resolver esse problema? E aí ela foca na solução do problema, e isso que significa proatividade. Se queremos ser pessoas inteligentes consciencialmente, nós somos convidados a nos libertar tanto da reatividade quanto da passividade, para desenvolver uma atitude proativa diante da vida. Então, todos nós temos esse compromisso, nos libertar das tendências negativas, porque as tendências negativas são automatizadas em nós. A proatividade ainda nós estamos sendo convidados a construir essa proatividade. Agora é preciso uma decisão consciencial, nós somos convidados a decidir consciencialmente. Eu quero isto para a minha vida. E como eu quero viver assim, foi o que aconteceu com Alice, ela queria viver uma relação saudável com o esposo, e não essa relação conflituosa que ela estava vivendo. E a partir dessa decisão consciencial, ela transformou o relacionamento. Alice tem agido com reatividade, porquanto quando Alberto diz algo que ela não concorda, ela rebate imediatamente, fazendo com que ele devolva reagindo contra ela, e o processo segue o curso. Então, são dois reativos. Quando existe essa relação em que os dois reativos, há um conflito imediato. Quando um age de forma reativa, o outro age de forma passiva, o conflito fica velado, é jogado para dentro da pessoa que se autoanula. Se as duas pessoas agem de forma passiva, o conflito fica ali morno, aquela situação morna de relacionamento que também não funciona. A energia mental nessas condições se torna extremamente tóxica, porque essa reatividade gera uma troca não apenas de palavras ásperas, mas de energias mentais agressivas, que geram mais conflitos e adoece gradualmente o relacionamento e as pessoas envolvidas. Então é isso que acontece. Nós, quando estamos nessas ações de agressividade ou de passividade, ruminando mentalmente aquilo que sentimos, nós criamos uma energia mental tóxica. Primeiro, ela nos adoece o corpo e a mente. A relação se torna doentia, a relação conjugal. Mas principalmente quando há crianças, filhos pequenos, até animais domésticos, eles captam essa energia mental tóxica e adoecem junto. Então, todo o ambiente familiar fica intoxicado. Usando uma analogia, é como se nós enchêssemos o nosso ambiente familiar, a nossa casa, de fumaça. E todos ficam respirando essa fumaça extremamente tóxica, nos intoxicando o pulmão. A energia mental, ela é invisível aos nossos olhos. Mas se nós fôssemos ver como funciona a energia mental nessa dimensão mais psíquica, a fumaça seria bem menos tóxica do que a energia mental que nós irradiamos com a nossa mente. Alice tem a opção de reprimir o seu comportamento reativo e forçar uma postura de passividade, não bater mais de frente com Alberto, fazendo silêncio verbal, o chamado mutismo egóico, mas jogar toda a sua reatividade internamente, ficando uma verdadeira ruminação mental, ou seja, a falação constante consigo mesma sobre o que poderia fazer. Muitos casais têm essa postura. Principalmente a mulher que se autoanula
reprime os seus sentimentos, os pensamentos e deixa o marido fazer o que ele quer. Ou, às vezes, o contrário, o marido se reprime os seus pensamentos e sentimentos, entra numa passividade e a mulher faz o que quer e fala o que quer, sem rebater imediatamente. O conflito vai ficando de forma subreptícia, ele não é resolvido, ele vai minando o relacionamento conjugal. Continue a assistir esta live em nosso clube de assinaturas Plenitude com você. Por apenas R$ 49,00 mensais, você tem acesso a todas as nossas lives e também poderá participar de um workshop de autoconhecimento com temas bastante significativos, com 3 horas de duração, uma vez por mês, realizado online em tempo real. Caso não possa assistir online, tem direito a assistir a gravação quantas vezes quiser. No clube, além das lives, do workshop, você tem acesso a vários cursos de autoconhecimento, como Medite e Viva Melhor, Saúde das Emoções, Autoacolhimento Amoroso, dentre outros. Além disso, participando do clube, você estará contribuindo com a Casa Transitória Irmã Dulce, uma entidade filantrópica de suporte a crianças com câncer, que auxilia crianças que estão em tratamento de câncer na nossa cidade, que vem do interior do estado e de outros estados fronteiriços. Essa é uma instituição que dá apoio à criança e familiares da criança enquanto elas estão em tratamento. Para fazer a sua inscrição, acesse o nosso site na descrição do vídeo. Se quiser, pode ir diretamente no nosso site www.plenitude.com.br, o ícone assinaturas. Muita paz e nos vemos na plataforma.